sei, né? Mas chegou um dia que Deus falou para mim que eu não precisava mais tocar, que Ele enviaria pessoas e que eu tinha que me dedicar ao ministério da palavra, que eu tinha algo para fazer e Ele me usaria nesse ministério. Uma coisa que a gente sempre fala dentro da 7AC é que eles não são uma banda de entretenimento. Eles não são uma banda que toca para pessoas. Eles tocam para Deus. Então muitas vezes vocês vão perceber que eles estão tocando e eles não estão preocupados se vocês estão gostando ou não. Eles estão preocupados com o que eles decidiram fazer da vida deles. Isso mexe muito comigo, porque teve uma igreja em Itajubá, e aí chegou no final do culto, né? E assim, nessa linha, chegou no final do culto, chegou um senhor em mim que falou que tinha amado a palavra, que tinha falado muito com ele. Ele falou assim: só que esses meninos que andam com você faz muito barulho. Faz muito barulho. Eles tinham que tocar mais tranquilo, mais manso. Eles são muito roqueiros demais. Aí tem um menino que sola, aí tem outro. Aí eu falei para ele assim: o senhor está na igreja há quantos anos? Ele falou: 40 e tantos anos. Eu falei: mas esses 40 e tantos anos o senhor está a fim de ir para o céu? Ele falou: estou. Eu falei: não vai para lá não. O senhor está indo para o lugar errado. Porque lá não tem parede. E esses meninos estão tudo indo para lá. Imagina se o barulho aqui já é grande. Imagina a hora que chegar lá que não tem parede. Aí ele ficou só arregalado, assustado comigo. E eu falei assim: não existe, né? Tudo aqui vai terminar. A palavra vai terminar, tudo aqui vai terminar. A Bíblia é muito clara quando diz que a única coisa que não termina lá no céu é o louvor e a adoração. Então todo verdadeiro adorador vai subir lá para fazer o que eles fazem aqui. E não que para adorar a gente precisa fazer o barulho que eles fazem, mas é o jeito deles adorar. Assim como a Rose falou, os pássaros têm a forma deles de adorar, né? E aqui cada um tem seu jeito de adorar. E eu não posso, né, parar eles, porque eu gosto de mais tranquilidade. Eu fico imaginando, eu não sei se você pensa nisso, mas quando eu fico imaginando a nossa vida no céu, eu fico imaginando que quem vai puxar a fila para aquele dia vão ser os nossos irmãos africanos. O meu maior desejo, meu primeiro maior desejo é conhecer, é assistir um culto de 5 horas, porque culto lá não dura o tempo que dura aqui não. Os cultos lá duram 5, 6, 12 horas. As pessoas lá levam 3 dias de caminhada, às vezes, para ir no culto. Então o culto tem que valer muito a pena. E duram horas. Diferente de vocês, eles não têm banco. Mas eles não precisam sentar. Diferente de vocês, eles não têm estrutura. Quando muito, durante o dia tem a sombra de uma árvore. Lá eles não têm microfone, não têm instrumentos. Então a palma da mão, a sola dos pés, isso são instrumentos para eles. Outro desejo meu é ir numa igreja batista americana e ver aquele povo fazer aquela festa que eles fazem no momento do louvor. É o meu maior desejo também. Chegar lá e ver. E é engraçado que lá os bancos são de madeira assim, e atrás ali do banco geralmente tem um negocinho ali. O deles tem um pandeirinho, uma meia-lua. Então durante o louvor eles pegam aquilo e louvam a Deus também, junto com a banda. Eu fico encantado quando, esses dias atrás eu estava no Nordeste, e o voo, né, passando por cima das nuvens assim, eu fico imaginando, quando é que a gente vai ter essa mesma visão pela eternidade? Porque a vontade que dá é não sair mais dali. O avião está a não sei quantos, 800, 900 km por hora, e parece que a gente está parado. E aquelas nuvens não se mexem. E a impressão que dá é de que a gente está realmente flutuando ali em cima. A gente não ouve barulho,
a gente não vê nada, a gente só vê aquela imensidão de nuvens branquinhas, e o desejo que dá é não sair dali. Eu queria começar a palavra de hoje, e eu vou chamar a mensagem de hoje de A Proposta, porque eu quero te fazer algumas propostas, 2 agora no início e uma no final. As 2 propostas que eu quero te fazer no início, logo de cara, eu costumo dizer que as igrejas estão cheias de pessoas procurando resposta, e Deus não está procurando pessoas que estão atrás de resposta. Deus está procurando gente que sabe fazer pergunta o tempo todo, o tempo todo. A resposta que muitos deles têm procurado tem levado eles a lugares errados. Vou falar algumas coisas aqui que você vai entender. Se na igreja onde você está, você não aprende nada, não leva nada do culto para casa, reavalie. Eu estou falando isso porque eu conheço bem a igreja onde eu estou e eu sei que existe ensino. Se a igreja onde você está não ensina, você não leva aprendizado para casa, reavalie. Se a igreja onde você está, a mensagem toda é falada no grito, tenta entender uma coisa, estão querendo te vender algo. Já passou pela feira, gritando, todo mundo quer te vender algo, e nem tudo que estão vendendo é bom. Para prestar atenção nessas coisas. A mensagem tem que ficar no teu coração e ir até a tua casa com você, e ela tem que te acompanhar a semana toda, e ela tem que ficar lá dentro, e nos momentos de adversidade da tua vida, essas mensagens têm que aparecer. Por que eu falei que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas certas? Toda vez que a gente está vivendo um momento de tribulação, a gente está louco para achar uma resposta, e Jesus está do nosso ladinho falando: faz a pergunta certa, pergunta por quê. Mas não pergunta por que você está vivendo isso, não pergunta por que você está passando por isso, pergunta o que você vai aprender com isso, pergunta o que isso vai gerar na tua vida. Então eu quero te fazer algumas perguntas, né? Vamos fazer algumas propostas aqui. A primeira proposta que eu quero fazer para você: tudo que você reclamar amanhã, segunda-feira, não existe mais na tua vida de terça em diante. Você quer isso? Amém. Você quer isso? Tudo que você reclamar não tem mais a partir de terça? Presta bem atenção, porque se você reclamar da sua esposa, a partir de terça não tem mais, né? Para pensar, se você reclamar do teu trabalho, a partir de terça você está desempregado. Vamos para a segunda proposta então. A partir de amanhã, você só vai ter na tua vida aquilo que você lembrou de agradecer hoje. Pode ser? Você lembrou de agradecer sobre o que hoje? Na tua oração hoje, o que você lembrou de agradecer? Porque só vai ter amanhã aquilo que você agradeceu hoje. Tá bom? Muitas vezes a gente esquece de agradecer as coisas que são realmente valiosas. E a gente começa a reclamar de tudo, deixando de agradecer aquilo que não, né, que realmente é fundamental. Mas vamos lá, vamos entrar. Quando você perde, não é motivo para não louvar, para não ser grato e muitas vezes para desistir. Quando o resultado frustra a sua expectativa, não é motivo para você deixar de louvar Deus. Porque algo deu errado, não quer dizer que Deus perdeu o controle. A gente é movido por resultado o tempo todo. E por expectativas, mas a gente é que cria essas expectativas, a gente é que fez esses planos. E quando a gente faz isso e a gente não entende que mesmo que o mar se revolte,
Jesus é quem continua no controle e Ele continua no barco, a gente está ignorando a presença dele na nossa vida. Imagina, os caras estavam andando com Jesus o tempo todo. Eles já tinham visto coisas maravilhosas, mas Jesus encosta no barco para dormir, e aí o mar se levanta e as ondas começam a invadir o barco. Quando aqueles homens que conheciam quem era aquele Jesus ali entram em desespero, eles estão achando que eles vão morrer. Eles acreditam que vai dar errado, vai morrer todo mundo. Ou seja, eles esqueceram quem é que estava no barco. Quando na tua vida você está passando um problema e você se desespera, você está se esquecendo, você está anulando a presença de quem você diz todo dia que está na tua vida. Quando você se rende a uma doença, você está ignorando o que Jesus fala a respeito de levar sobre si doenças, angústia, dores. E a gente não pode ignorar isso, porque ignorar isso é ignorar quem Ele é. Quando eu vou olhar para o livro de Atos, se quiser abrir, pode abrir. Livro de Atos, capítulo 16. Lá do verso 25 ao verso 40. Nós vamos nos deparar com pessoas que nos ensinam a respeito do que eu estou falando. A situação ali é a seguinte: eles estavam caminhando e eles libertaram uma menina que era cativa de demônios há um bom tempo. E esse foi o motivo pelo qual eles foram parar na cadeia. O motivo deles pararem dentro da prisão é porque eles tinham levado liberdade a alguém que sofria muitos anos. E aí dentro da cadeia, a Bíblia fala que eles algemados dentro da cadeia. As algemas daquele tempo era aquela que prendia pela canela, né, num tronco. Imagina que esses dois homens, depois de terem sido surrados em praça pública, terem sofrido humilhação em praça pública, eles estão presos dentro da cadeia. Agora transfere isso, se fosse eu e você lá naquela cadeia, será que o que viria ao nosso coração, a nossa primeira atitude dentro da cadeia seria: e aí, Silas, vamos cantar? Vamos louvar? Vamos agradecer? Quando problemas bem menores nos faz ficar cabisbaixo, triste, pensando em voltar, em parar pelo caminho. Quando esses dois homens fazendo a obra daquele que ele sabia quem era, libertando pessoas, porque esse era um chamado na vida deles e na sua também. Humilhados, envergonhados, todos doloridos, dentro de uma prisão, lugar que não era para ele estar. Aí um olha para o outro e fala: vamos cantar, vamos louvar a Deus. Eles entenderam que eu não preciso ter motivos para louvar. Eu não preciso estar alegre para cantar. Muito pelo contrário, muitas canções serão escritas em momentos de dor. Muitas canções vão fazer parte da tua vida nos piores momentos da tua história. O pastor deve ter tido essa experiência. Canções que parecia que era a trilha sonora de um momento que estava vivendo, não é? Muitas canções vão falar da tua história. Não ignore o poder de uma canção, de um coração contrito e de uma adoração perfeita, feita no momento da sua pior dor. Eu lembro que eu saía dos comas no hospital e muitas vezes voltei de coma com a minha mãe e a minha esposa cantando: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Naquela situação toda,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aí eu acordava e ia vindo aquela musiquinha, poderoso Deus, lembrando do tubo saindo, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E aí eu vou para a Bíblia de novo, e um livro que marcou a minha história, o livro de Jó. Jó 42, verso 10 ao 17, fala, já no finalzinho do livro de Jó. A minha história começa aqui, mas eu quero que você se atente a esse livro, 42, verso 10 ao 17. Final da história, parecia o final da história de alguém, doente, para morrer, sem nada. A única coisa que sobrou foi uma esposa pedindo para ele que amaldiçoasse aquele Deus e morresse. Todos os amigos sumiram. Tudo que ele tinha acabou. Mas do 10 ao 17 fala que Jó se levantou para orar por amigos que muitas vezes tinham se esquecido dele. O homem respeitado, rico, da alta sociedade, agora era um lixo em cima de uma bacia de cinza, mas ele não olhava para a situação dele e simplesmente erguia sua voz para orar pelos seus amigos. E nesse momento fala que Deus se levanta e restitui tudo o que Jó tinha perdido, muitas vezes mais. Por que a minha história começa aqui? Eu lembro que um dia eu estava numa igreja. Eu era daquele cara que chegava na igreja, domingo, e ficava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, iam fazer casamento, eu estava arrumando a igreja para o casamento, iam fazer batismo, eu estava ajudando, ia fazer isso, ia fazer aquilo, o tempo todo. E um dia foi ministrar na nossa igreja um pastor do Rio de Janeiro, ia fazer 3 dias na minha igreja. 3 dias esse homem ficou falando de Jó. 3 dias. Ele ministrou quase o livro de Jó todo. Mas quando ele começa porque o livro de Jó, apesar de não parecer, ele é poético. Mas é tanta desgraça, é tanta perda, é tanta coisa ruim, que eu falei assim, gente, quem que é esse cara? Quando ele chegou no final da ministração, no terceiro e último dia, eu via Jó como se fosse um herói. Falei, rapaz, eu nunca tinha olhado para Jó desse jeito. Porque ele me fez entender e olhar pela ótica de Deus e olhar assim, Abraão era meu amigo, Davi era o homem segundo meu coração, mas Jó era o homem que eu olhava lá do céu e elogiava. E falava assim, está vendo meu servo Jó? Íntegro, reto. Imagina você receber um elogio do próprio Deus. E aí eu falei, Deus, eu quero essa porção aí. Ó. Eu sempre fui fã de Davi, sempre fui fã de um, de outro, mas eu nunca tinha parado para olhar para Jó. E aí quando eu falo com Deus a respeito disso, na semana seguinte, saudável, bonitão, de academia, e aí comecei a ficar doente, comecei a ter um mal-estar, passei mal na empresa onde eu trabalhava, e saí de lá e fui para o hospital. Cheguei no hospital, fui fazer um hemograma, porque sempre que eles não souberem nada do que está acontecendo com vocês, vão pedir um hemograma. Hemograma é quando o cara não sabe nada, aí ele pede um hemograma para ele saber alguma coisa. Aí, o resultado do hemograma falou para mim, a notícia não é boa, já está bem ruim aqui, você tem aí 10 vezes o limite que podia ter aqui do ferro. Isso é um quadro muito raro, mas a partir daqui eu preciso que você faça um tanto de exame, você volte aqui com um familiar. Eu falei, gente, eu vou voltar aqui com um familiar, eu passei mal e tudo, mas eu estou bem, estou me vendo bem. E todo homem, desculpa falar, mas todo homem é medroso. Você falou que é médico, mulher vai no médico direto, mas homem,
Quando ele vai no médico, já está para morrer, porque ele só vai quando. E aí, quando eles falaram aquilo para mim, eu falei: não, já estou bom, não preciso voltar mais não. E aí, beleza, fiz os exames, porque para mim, eu falei assim: eu vou me submeter a isso, porque eu tenho certeza que está errado. Quando eu voltei com a minha mãe, e cheguei lá, o médico falou para mim, estava ele mais uma médica, falou para mim: está pior do que eu achava. Então deixa eu descrever aqui o quadro para você e para sua mãe. E aí começou a falar, eu já tinha complicações em vários órgãos, a situação terrível. A doença começa com um quadro de hemocromatose, que é o excesso de ferro no sangue. Mas ali já tinha inflamação no intestino, já tinha complicações renais, hepáticas, já tinha, né, no pâncreas, tudo. Eu sei que a situação era muito ruim. E aí ele chega para minha mãe e fala assim: olha, cuidando muito bem, e a gente entrando em um tratamento agora chamado sangria, ele pode chegar a ter uns 3 meses de vida ainda. E aí eu olhava para mim e falava: gente, mas parece que eu não estou tão ruim assim. E olhando aquela situação, e desci para a tal da sangria. Sangria é um exame quase que pré-histórico, ou seja, você vai para o hemocentro e vão tirar sangue de você como se fosse para doar, mas vão jogar fora. E aí, como o sangue era muito grosso por conta da quantidade de ferro, entrava soro num braço e saía numa agulha mais grossa, um calibre mais grosso, do outro lado, né, para jogar fora, 450 ml de sangue. E eu ia fazer isso toda semana, a ponto de gerar uma anemia, ou seja, iam tirar para esse sangue ir renovando e gerar uma anemia no corpo, ou seja, uma fraqueza muito grande. Eu comecei a fazer aquilo, comecei a ficar mais fraco, ficar mais abatido, e em pouquíssimo tempo outros quadros foram se desenvolvendo. Então eu reparei que a minha barriga começou a inchar, um quadro de ascite devido à inflamação do fígado. Aí o umbigo estourou de dentro para fora, a cor da pele começou a ficar muito amarela, igual a cor de uma banana madura. As febres eram muito horríveis. Eu comecei a ter cólicas que, a ponto de, enquanto eu dormia, minha mãe orava no pé da minha cama para que eu não morresse. Então ela orava, e as dores, as cólicas eram tão grandes que eu, em vez de dormir, eu desmaiava, e daqui a pouco eu acordava de novo, e eu tinha muitas hemorragias. Então durante o dia todo eu tinha hemorragias, eu punha sangue pela boca, pelo nariz, né, nas fezes, e esse quadro foi se estendendo. Quando chegou ali nas internações e tudo, vivendo tudo isso, eu fui um dia liberado pelo meu médico, e aí ele falou para mim assim: Martinelli, eu vou fazer um curso fora, e você não pode ficar no hospital. Eu morava a uma quadra do hospital, e ele falou para mim: você não pode ficar no hospital, porque o quadro é muito complexo. Se tiver um outro cara lá colocar qualquer medicação errada, vai dar errado. Então eu fui para minha casa, falou: você fica na tua casa, qualquer coisa você recorre, né, ao hospital, mas me liga antes, que você está ali do lado. Eu morava no José Ferreira Guimarães e o hospital está na rua de cima, então é a travessa praticamente da rua do hospital. E aí, quando ele foi viajar, tudo me deu alta na sexta-feira às 3 horas da tarde, e eu falei comigo mesmo: não morri até aqui, e por mais que a situação pareça a pior do mundo, eu quero ir na igreja hoje, porque eu tenho certeza que não inventaram ainda serviço delivery de milagre. Então eu sei que o anjo vai bater aqui na porta e falar comigo. Então eu decidi naquele dia ir à igreja. A igreja ficava uma quadra para baixo. Eu tentei entrar no carro para ir à igreja e não consegui, porque minhas pernas eram muito inchadas, eu não calçava sapato, as pernas muito inchadas, a barriga grande, a ascite gera um desconforto enorme, febril. E aí tentei entrar no carro, não consegui. Minha mãe foi me acompanhando e eu fui descendo a rua,
a pé, bem devagarinho, até chegar na igreja. E aí, quando falar nisso, a igreja completou 21 anos ontem, né? A Igreja Evangélica da Renovação. A fundadora da igreja, a pastora Georgina, me encontrou bem na porta da igreja, uma porta assim de metal, igualzinha essa. Me encontrou na porta, olhou para mim e falou: meu filho, que saudade de você. Vamos cantar hoje? Aí, lá dentro, aquele vitimismo que todo mundo tem. Na hora que ela falou: vamos cantar hoje, eu falei assim: gente, será que ela não está vendo que eu estou ruim? Será que ela não está olhando para mim? A situação que eu estou, mal estou conseguindo falar, quanto mais cantar. Mas antes de responder a ela, eu peguei e decidi responder para mim. O que vai adiantar você reclamar? O que vai adiantar você ficar se fazendo de vítima aqui? Vai lá e canta. Está com febre, está com dor, eu estava morrendo de dor. Estão falando que você vai morrer. Vai lá, faz alguma coisa certa. E aí eu peguei e falei para ela assim: não, vamos cantar. Me arrastei até lá ao altar, subi com muita dificuldade no degrau, ali para subir, peguei a guitarra, apoiei naquela barrigona, todo dolorido, todo machucado, todo furado. E aí comecei a cantar uma música que fazia muito sentido para mim. Porque músicas são trilha sonora para momentos que a gente está vivendo. Naquela época, a música que estava no auge, tocava na rádio todo dia, era a música Milagre, do cantor André Valadão, que hoje os direitos autorais são nossos. Em 2016, setembro de 2016, ele nos presenteou e nos deixou gravar essa música em outubro no DVD. E aí estou eu lá com a guitarra e olhando para o teto da igreja, falando: Deus, se o Senhor não cantar comigo, eu não dou conta nem de falar. E aí comecei a cantar. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso crer. Naquele momento acabou a febre, acabaram as dores, mas a barriga inchada estava ali, a boca toda rachada estava ali, a boca sem paladar estava ali. E aí eu falei para Deus: Deus, o Senhor já tirou a febre e a dor, né? Aquela sensação ruim já saiu. Vamos fazer o seguinte: me curar é muito fácil. Eu já vi paralítico andar, eu já vi cego enxergar, já vi surdo ouvir, eu já vi tudo isso. Cresci numa família onde minha mãe e minha avó oravam, chegavam lá de cadeira de roda, levantavam e saíam carregando a cadeira. Então tudo isso eu já vi. Então me curar é muito simples, e eu sei que o Senhor pode. Agora eu quero ver barrigudo, amarelo, doente, o povo falando que eu vou morrer, o Senhor me dá uma esposa. Para mim isso é um milagre. E morrer sozinho vai ser muito difícil, porque não vai ter uma viúva para chorar. O velório fica bonito quando tem viúva chorando. E aí eu falei assim: Deus, manda uma bem escandalosa, manda uma bem doida para chorar. E aí estou cantando: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou ter vida, preço que foi pago por mim. Lá na frente, e aí entrou uma menina, olheira, olho no fundo, magrinho, não sabia diferenciar a canela da coxa.
Eu só sabia por causa do joelho que estava no meio. Descabelada, toda tatuada, cheia de piercing. Passasse um detector mental, ficava. Entrou, sentou, e aí Deus falou muito forte comigo. Ele falou para mim: você não me pediu uma esposa? Eu falei: não, essa voz só pode ser do capeta, porque Deus sabe o tipo de mulher que eu gosto. Mas quem falou para você que Deus é o gênio da lâmpada, né? Vai te oferecer os desejos e vai te dar exatamente o que você quer. Deus vai te dar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. E aí falou mais uma vez: você não me pediu uma esposa? Está lá. Essa voz é de Deus mesmo. Então, deixa eu me aprumar. É como é que você chega numa mulher, você é todo doente, todo arrebentado, e fala para ela: Deus falou que você vai ser minha esposa. Tá certo que ela não era muito boa da cabeça, mas falei: nem ela vai acreditar. No final daquele culto, ela se reconciliou com Jesus, porque ela também estava afastada. Naquele dia ela estava chorando muito, sabe por quê? Porque ela tinha tentado suicídio 3 vezes. Tentou cortar os pulsos, tentou tomar remédio. A última tentativa foi se enforcar no próprio quarto e não conseguiu. E por isso ela foi para a igreja. Sabe o que aconteceu? Nós nos encontramos ali. Eu para morrer e querendo estar vivo. E ela viva pedindo para morrer. Deus não vai te dar aquilo que você quer. Vai dar aquilo que você precisa. Quando a gente começou a conversar e a gente foi ficando amigo, e eu tinha os períodos ali em que eu tinha uma alta, ia para casa, passava o final de semana, voltava para o hospital, e nesse período a gente se falava por telefone. E aí chegou um dia, ela me encontrou numa sexta-feira, eu indo do mesmo jeito para a igreja. E ela falou para mim assim: o negócio é o seguinte, depois do culto hoje eu quero conversar com você, pode ser? Pode. Cheguei no culto, hoje o meu milagre no final do culto, chegou em mim e falou para mim: o negócio é o seguinte, eu não sei porquê, mas eu gosto de conversar com você. Eu acho legal conversar com você. E estou até gostando de você. Mas você é lerdo pra caramba, você não vai me pedir em namoro. Então eu quero te pedir em namoro, pode ser? Eu falei: pode. Começamos a namorar. E aí desse namoro, as complicações não diminuíram, as complicações clínicas pioraram. E aí teve um dia que ela chegou na minha casa, chamou, não saiu ninguém. Aí saiu a vizinha. E a vizinha falou para ela, falou assim: ó, eu acho que ele não está aí não. Eu vi sair nas pressas aí, a família toda, acho que eles foram para o hospital. Ela chegou lá no hospital, falou: ó, fulano de tal, assim. Aí o rapaz da portaria falou para ela assim: mas o que você é dele? Eu sou namorada dele. Falou: namorado não é parente. Esse horário aqui só está liberado para quem é da família. Como namorada, você só pode às 3 horas da tarde. Ela falou: moço, mas eu trabalho, né? Não sei o que, eu precisava ver ele agora. Falou: não tenho ordem para liberar. Ela falou: então deixa quieto então, na hora que ele sair a gente resolve. Aí dei mais uma melhorada, uma semana depois, saí, ela foi lá na casa dos meus pais, falou comigo: deixa eu te contar um negócio que aconteceu. Sentou comigo, contou. Eu falei: nossa, que triste, hein? Por isso que você não foi lá? Eu fiquei com tanta raiva que eu não queria nem ver a cara daquele rapaz. Só que eu tenho algo para resolver aqui. Eu falei: o quê? Ele falou assim: ele falou para mim que eu não era a sua família. Eu falei: tá certo, e como vai resolver? Ele falou: nós vamos casar. Eu falei: quando eu olhei e achei que era doido, eu estava certo. Ela é mais doida do que eu penso. Porque eu estava nitidamente, né, muito mal. Todo mundo vivia falando que eu ia morrer. Ela era a única
pessoa que olhava para mim não via aquela barriga enorme, não via o amarelo da pele, não via a boca toda rachada, não via febre, não via nada disso. E aí ela pega e fala para mim assim, eu peguei e virei, conversando com ela, falei, tá bom, mas eu não tenho R$1, estou devendo para o hospital, muito, estou devendo farmácia, muito, estou praticamente desempregado, e ainda assim você vai querer casar comigo? Ela falou para mim assim, para o casamento eu pago tudo, da aliança à roupa que você vai vestir, só que eu preciso de uma coisa sua, eu preciso que você esteja no dia e fale sim. Vai fazer de morrer antes de eu ficar com a festa com prejuízo, que já estão falando na minha cabeça já. Sei que não aparece lá para ver, eu vou lá desenterrar o seio para dar uma na tua cara. Eu falei, tá bom, então vou tentar. Fui internado uma semana antes. Experimentei a roupa com 70 e poucos quilos. Aí no dia de casar estou eu com 60 e poucos quilos, quase 10 quilos a menos. A calça eu tive que amarrar. A calça, porque a calça era, parecia que o defunto era maior. E aquele negócio tudo empapuçado. Amarelo, da cor de uma banana num terno preto, meio-dia casando. E aquela história, parecia um romance de Hollywood invertido. Casei. Aí acho que aquela felicidade do casamento, mano, fiquei bom uns 2, 3 meses. Feliz. Falei, olha, foi tão bom casar que até a doença deu uma pausa, né? Aí quando vê, 3 meses depois tive uma recaída, fiquei pior ainda do que estava. E agora ela não era minha esposa, ela era minha enfermeira. Ela me dava comida na boca, trocava minha fralda. Ela revezava durante o dia, minha mãe cuidava, e durante a noite ela cuidava para minha mãe estudar. E aí, vivendo aquela situação, eu às vezes não conseguia falar, só conseguia olhar, né, vegetando muitas vezes, mas percebendo tudo que estava acontecendo. Quando foi um dia, eu estava no hospital internado, e aí ela trocando a minha fralda, aquele fedor, ela trocando a minha fralda, me limpando e cantando, feliz. Pensa numa pessoa feliz. E enquanto ela me limpava, ela cantava. E pior, desafinada cantando, mas cantando, feliz, como se aquilo fosse o melhor momento da vida dela. E eu nunca tinha entendido aquilo. Anos depois eu vim entender que o pai dela, quando morreu, ela perdeu o pai com 12 anos. E o pai dela tinha as mesmas características que eu naquele momento. E a maior ferida na alma dela é que com 12 anos ela tinha medo da aparência do pai. Ela tinha medo. No dia, na noite em que o pai dela morreu, ela no corredor do hospital, no quarto andar, o pai dela chamava ela, filha, vem cá, deixa eu te dar um beijo. E ela falava para ele assim, não pai, eu não quero ir aí. E ela ficava no corredor chorando, e ele na cama aqui. Ela falava para mim assim, cuidar de você era como se eu estivesse tendo uma segunda oportunidade para cuidar de alguém que eu amava e que eu não consegui quando meu pai morreu. Diante de tudo isso, e as coisas foram acontecendo, eu fui transferido daqui para Campinas, porque aqui esgotaram os recursos. Cheguei no Hospital Irmãos Penteado em Campinas, e quando eu chego lá já muito mal, muito fraco, já faziam praticamente 3 anos que eu estava vivendo isso, há mais tempo até. E aí eu chego lá muito mal, vou passar porque não consegui encaminhamento daqui para lá. Quando eu chego lá, eu vou pegar o encaminhamento do Hospital Irmãos Penteado para a Unicamp, que era onde eu queria chegar. Mas não chegava lá sem encaminhamento. Quando eu chego lá, no Irmãos Penteado, eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Entro em coma e fico 10 dias. Acordo dali com 42 quilos. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 86 quilos.
Eu entrei num coma de 10 dias, acordei com 42, pele e osso. Não falava, não andava. A única coisa que eu sabia fazer era ficar numa cadeira de roda. O pescoço eu não tinha movimento, então do jeito que colocava ficava. Se caísse eu não conseguia voltar. E babando o tempo todo, eu não conseguia segurar nem a própria saliva. Um desses dias, Campinas é muito plano, então venta bastante, e num período ali de maio, né, aqueles pancadão de chuva, aí depois abre sol. Aí no outro dia a mesma coisa, um pancadão de chuva e abre sol. Quando um dia minha mãe, muito esgotada, a minha mãe falou para o enfermeiro: arruma ele, ajeita ele na cadeira que eu quero ir lá no jardim, eu vou lá para ele pegar um solzinho. Mas na verdade tudo que ela queria era chorar, e ela queria que eu não visse. Então ela me levou para o jardim de frente ao hospital. Tem um jardim bem bonito, cheio de árvores, cheio de bancos para sentar. E aí ela veio aqui o banco, ela me colocou um pouquinho para frente para ficar nas costas, e ali ela começou a chorar. E eu ouvia ela chorando. Eu estava sentado ali, e eu conto isso no meu primeiro livro. Essa foi a parte mais marcante de tudo isso para mim. Ela me colocou na cadeira de roda ali, eu estou com um cobertor xadrez, cinza e azul, tem até essa foto. E aí eu estou ali, e na minha frente tinha uma poça d'água bem grandona. E eu estou ali, e a cabeça caída, e eu não conseguia levantar, ela chorando aqui, e eu olhando ali para aquela poça. E aí quando veio, dá aquele vento, e aí esse vento, eu vejo que uma abelha cai dentro da água, e ela cai com as asas para baixo assim, e ela no início ela começa a se debater, tenta virar, tenta sair, e não consegue. Aí vai passando o tempo, ela vai perdendo as forças, ela vai diminuindo, e aquilo foi falando comigo. E eu falava com Deus: Deus, eu sou exatamente aquela abelha. Eu estou vivendo esse momento na minha vida hoje, e eu estou perdendo as forças, eu já não tenho mais força. E fazia muito tempo que eu não ouvia aquela mesma voz que falou comigo sobre a Vânia, a minha esposa. E que eu vi tudo que ele falou e tudo que ele decidiu através daquele casamento virarem frutos na minha vida. E aí essa voz fala comigo de novo. E eu reconheci essa voz. Fala comigo: se você é a abelha, eu continuo sendo o vento. E aí sopra de novo. E agora vem uma folha e cai do lado da abelha. E aí a abelha sobe na folha, sacode, se seca e voa. E aí aquela voz completa fala para mim assim: agora se prepare, porque o voo vai ser para lugares ainda mais longe. Daquele dia, esse dia era início de maio de 2011. Maio de 2012, eu estava dentro da Unicamp, agora passando por transplante hepático, o que seria a resposta, né, para muitas coisas para mim. Eu cheguei na Unicamp com 14 problemas. Em maio, a única solução, né, para o problema hepático era um transplante às pressas. E esse transplante precisava acontecer logo. E aí eu estou andando com a minha mãe dentro da Unicamp, 13 problemas foram resolvidos. E eu estou andando com a minha mãe, encontro a enfermeira, ela fala assim: estou te procurando. Chegou o fígado, totalmente compatível. Vamos lá, vamos se preparar para a cirurgia. E aí eu fui para a cirurgia. Aí foram 9 horas de cirurgia, abrem a gente de fora a fora. 9 horas de cirurgia, e
quando os médicos saem para a sala de visitas para informar a família, os médicos avisam a família, falam assim: olha, o Martinelli está lá dentro agora, e a gente está passando aqui para avisar que deu tudo errado, porque nesse exato momento ele está lá dentro, aberto, cheio de hemorragias. Lá dentro ele tem agora, a partir de agora, exatos 24 horas, que é o que o corpo vai aguentar, porque ele está sem nada, tudo que tem lá é aparelho. E devido às hemorragias, está aberto, a gente não fechou. É muito risco. O corpo começa agora a viver um outro momento. Então nós precisamos que em 24 horas apareça um outro fígado, ou então ele vai falecer. E aí beleza, aí quando das 24 horas eu continuo lá. Dá 48 horas eu continuo lá. E então 3 dias aberto, 3 dias fazendo transfusões, 3 dias numa situação que nenhum outro paciente suportaria. 5 pacientes vieram a morrer nesse período dos 3 dias por infecção, dentro do mesmo centro cirúrgico, e eu continuava lá. Porque se a Bíblia é uma verdade para mim, a Bíblia fala que podem cair 1000 e 10.000, e você... Eu vi tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu estudei em estudos bíblicos se cumprindo. Eu vi todas as promessas se cumprindo na minha vida, desde o dia em que minha avó, aos 7 anos de idade, me levou para a igreja. Eu vi todas essas promessas se cumprindo. E não é das pessoas falarem ou de ouvir falar. Eu vi se cumprindo na minha vida, no meu corpo, na minha história, na minha vida financeira, e continuam se cumprindo até hoje. 3 dias depois aparece um outro fígado, e agora os médicos passam de novo pela família e falam assim: ó, não precisa abrir, está aberto, ele está lá, chegou outro fígado e a gente vai fazer. As chances que já eram pequenas, né, no dia 8, agora já não existem mais. Porém, a gente vai fazer. Os médicos que são muito céticos quanto a Deus, quanto a fé e tudo mais, falaram: a gente não sabe o que vocês estão fazendo. É tudo muito atípico. 7 anos vivendo tudo que ele já viveu, e todo o prontuário médico dele, 7 anos, é algo que a gente não consegue entender. Mas continue fazendo o que vocês estão fazendo, porque está dando certo. E aí foram para o centro cirúrgico. E agora são mais 6 horas de cirurgia. E quando os médicos voltam para a sala de visitas, eles falam com a minha família, falam assim: deu tudo certo, nós só precisamos que ele volte agora da anestesia, e nós nos vemos lá na UTI agora. Quando eu acordei na UTI, por conta desses 3 dias abertos, o corpo entrou em estado de edema. É um inchaço, né? Um inchaço muito diferente, porque não é um inchaço uniforme, é um inchaço que parece uma geleia. E a cor do meu corpo agora parecia açaí, era um roxo, a pele do corpo todo, o branco do olho era vermelho sangue. Então parecia um monstro quando acordei. A minha pele soltava um óleo amarelo que fedia podre. E aí quando eu acordo, o médico conversa comigo, logo a minha família entra, a minha mãe entra, a minha esposa, meu pai, pastores, primos. E aí eu começo a entender que eu voltei dessa situação toda. Eu saio dali com 33, 60 e poucos, 65 pontos por fora, 33 por dentro. Remédio comprimido de 6 da manhã às 11 da noite. Mas saio dali
feliz. Tive o maior prazer da minha vida. Um dia a enfermeira chegou para mim e falou assim, né, fala para mim qual que é o maior desejo que você tem. Você está vivo? Fala aí que eu vou realizar um desejo seu. Eu falei, pelo amor de Deus, me põe na cadeira de banho, me deixa debaixo do chuveiro lá, deixa eu achar que eu estou tomando banho, porque eu não aguento mais tomar banho de lencinho. Ela me colocou numa cadeira, me pôs debaixo do chuveiro e me deixou lá uns 5, 10 minutos, com a água caindo. E a água misturava com as lágrimas, e quanto eu agradeci a Deus. Porque eu sabia que tudo aquilo ali não era simplesmente estar vivo, mas era a oportunidade de fazer tudo o que eu faço hoje. Não diminuiu, né, a responsabilidade, pelo contrário, aumentou a minha responsabilidade. Eu perguntei para o meu médico depois de um tempo, falei para ele, doutor, eu preciso ir embora para Minas, eu preciso chegar lá, eu tenho tudo montado na minha cabeça aqui, né? Eu quero falar com pessoas, eu quero contar a minha história para pessoas, porque eu tenho certeza que alguma coisa dentro delas vai mudar. E ele falou para mim, Martinho, deixa eu ser bem claro com você. Você não pode falar, você não aguenta ficar de pé muito tempo, você não consegue cantar. E já para a gente deixar bem claro, a expectativa de um transplantado, ela é boa, um transplantado hepático. Mas no teu caso, a expectativa cai muito, porque a hemocromatose continua aí. Os quadros, a partir de agora, você vai ter muitos quadros renais, trombose, você vai ter outras situações. Então essa expectativa sua, ela vai chegar no máximo 7 anos. E aí eu peguei, dei um sorriso e falei para ele, posso ir embora? Ele falou, pode. Porque quando ele falou para mim que eu teria mais 7 anos de vida, né, que chegaria no máximo isso, eu falei, pronto, eu tenho o nome da banda. 7 anos doente, com 7 anos de expectativa agora, eu vou fazer uma banda. 7 anos com Cristo, 7AC. Vou chegar lá e vou montar isso. Voltei para cá para o meu aniversário, agosto de 2012. Setembro de 2012, conheci um cara chamado Júlio Guedes. Aí em outubro a gente firmou essa parceria. Dezembro, de 31 de dezembro, o Júlio falou para mim, mandou uma mensagem para mim e falou, cara, eu estou sozinho, não tenho onde passar o final de ano. Onde você vai passar? Eu vou passar na minha igreja. Posso ir aí? Pode. Passei o final de ano 31 de 2012 para 2013 com o Júlio Guedes. Falei para ele, cara, eu estou com um projeto, vou montar uma banda e vou começar ano que vem, eu vou colocar esse projeto na estrada. Vou misturar música com testemunho, vou misturar testemunho com palavra, e vou fazer disso algo para cumprir um propósito. Ele falou para mim assim, eu toco guitarra, não é muito não, mas eu posso fazer parte? Eu falei, se a partir de agora é o primeiro integrante da 7AC. O Júlio caminhou comigo 3 anos. 3 anos. Depois, por uma situação pessoal, ele pediu para sair e falou para mim assim, chorando, na sala da minha casa. Falou para mim, cara, eu estou saindo da banda, mas vocês nunca vão sair da minha vida. E realmente, nunca saíram. Na quinta-feira passada, o Júlio estava conversando comigo e falando para mim assim, Martinelli, me chamando de Zé, né? Zé, eu vi que vocês vão tocar lá na Betel, dia 24, e eu vou estar lá, porque eu estou com saudade de vocês. Eu vou estar lá, quero muito poder abraçar vocês. Ele estava falando comigo por mensagem, falando para mim o seguinte, falou para mim assim, cara, eu nunca tive tão feliz na minha vida, nunca vivi um momento tão feliz. Minha casa está arrumada, comprei uma guitarra top, estou muito feliz comigo, fiz um
negócio lá em casa, a minha família toda foi. Nunca aconteceu isso. A minha família todinha reunida na minha casa. Eu falei, cara, você merece. Deus está cuidando de você. Aí ele falou, na quinta-feira ele falou para mim, a gente se vê lá então, hein? Domingo a gente vai estar lá. Só que o Júlio no sábado passado sofreu um acidente, meia hora antes de sair do serviço. O expediente terminava às 5 horas, às 4h30, o muro de arrimo estourou e soterrou 3 pessoas. Uma pessoa até a cintura, conseguiram tirar. Uma segunda pessoa, os populares, o pessoal foi, conseguiram tirar. E não conseguiram tirar o Júlio. A gente recebeu a notícia com muita dor. Os meninos são prova que todas as vezes, em reuniões nossas, eu sempre falei o seguinte, eu ainda estou para ver um integrante dentro da 7AC que tenha tanto compromisso e tanta pontualidade quanto o Júlio tinha. Um dia, até contei para o pastor, a gente ia sair de van, eu morava próximo da Vicente Simões, e a gente ia sair de van em viagem. E aí, sol quente, a van ia sair às 5 horas, eu acho. E aí, quando dá umas 3h30, toca a campainha da minha casa. Eu falei, quem será que é? Não estou esperando ninguém. Nem tinha começado a me arrumar ainda. Quando dá 3h30, fui lá abrir para o Júlio. Guitarra nas costas, pedaleira numa mão, né, na bolsa numa mão, que não é leve, e um cubo de guitarra na outra. Um som de rachar. Eu falei, Júlio, mas o que é isso? É 5 horas? Ele falou, não, é que eu não tinha dinheiro para vir, então eu vim a pé. Ele saiu do São Cristóvão e foi até a Vicente Simões, onde eu morava, a pé, carregando guitarra, pedal e cubo. Aquilo me constrangeu. Porque eu falei assim, rapaz, a van vem me pegar na porta da minha casa. E aí fiz ele me prometer que ele nunca mais ia fazer aquilo. O rapaz, tem 2, 3 carros aqui, a gente vai te buscar. Ele falou, não quero incomodar ninguém para cumprir algo que Deus me chamou para fazer. Quando eu encontrei um amigo, depois do velório, esse amigo falou comigo assim, falou, Martinelli, eu sei que vocês sofreram uma perda muito grande. Eu falei, rapaz, eu olhei desse jeito. Confesso para você que eu fiquei até 5 horas da manhã chorando sozinho na cozinha de casa. Até que Deus falou comigo, só perde quem não sabe onde está. Se você sabe onde está, você não perdeu. E aí eu fui deitar e fui dormir. Quando cheguei no velório, a mãe dele foi a primeira a me abraçar e falou para mim, Martinelli, obrigado por tudo o que vocês fizeram pela vida do Júlio. O Júlio amava vocês. O Júlio amava a 7AC. Ele tinha o maior orgulho de falar que ele tinha sido da 7AC. E aquilo, sabe, me pegou no colo. Eu fui lá para confortar ela e saí de lá confortado. Estava conversando com o pessoal que fez o resgate e tudo, falou, Martinelli, o Júlio nem viu a morte. Ele morreu com a pancada. Ele nem viu o que aconteceu. O máximo que pode ter acontecido é ele ter ouvido o barulho. Porque a sensação que a gente fala do modo que foi, a gente fica, nossa, soterrado, né? Mas o próprio pessoal falou, mas ele nem viu. Foi a pancada. Para ficar tranquilo.
Ele não teve nem noção do que aconteceu. Mas isso prova para a gente o quanto a vida é um sopro e quanto a gente precisa valorizar. Eu estou aqui para falar para você que tudo isso na minha vida me ensinou muito a respeito de quem eu sou. E eu costumo falar muito com empresários. Eu faço parte da Donep também e eu ministro muito para empresários. E falando com empresários, eu falo para eles: ninguém vai chegar a obter sucesso sem saber quem é. Se você não sabe quem você é, você não vai ter sucesso em área nenhuma da tua vida. Porque se você não sabe quem você é, as pessoas te rotulam do que elas quiserem. Sabendo quem eu sou, eu posso experimentar o sucesso. Dentro dessa história toda que eu contei para vocês, eu descobri em 2011 qual era o propósito da minha vida. Então, quando o médico falou para mim: vai ter 7 anos só, eu falei: não tem problema, eu já descobri qual é o propósito da minha vida. Se forem 7 anos, eu vou fazer 7 anos daquilo que eu sou chamado para fazer. Esses 7 anos acabaram em 2019. Liguei para o meu médico e falei: doutor, acabou. Ele falou: agora você é igual eu, não sabe mais quando vai morrer. Agora ficou normal. O que não é normal é saber até onde vai. Depois disso também, eu, dentro da 7AC, eu descobri a mensagem que eu carregava, a missão que eu tinha. Qual que é a missão que você carrega, Martinelli? O que você tem como missão? Cuidar deles, um a um, e fazer com que eles vivam uma alta performance para encontrar o coração de outras pessoas. Descobri também que eu tenho uma mensagem em mim. Você é como se fosse uma carta. E nessa carta tem uma mensagem. E ela vai ser lida pelas outras pessoas. Hoje, quando você sair daqui, você vai falar assim: eu li a mensagem que está dentro do Martinelli. Mas não pode esquecer que existe uma mensagem dentro de você também, que outras pessoas precisam ler. O que o mundo tem feito com a gente? Tem tirado a gente de perto das pessoas, para que outras pessoas não sejam alcançadas por você. Segunda coisa, o mundo tem apagado a mensagem que foi escrita em você um dia. E a gente não pode deixar. Quando eu entendo que eu tenho uma identidade em Cristo, que eu carrego um propósito vivo dentro de mim, que eu estou dentro de uma missão e que em mim existe uma mensagem, eu tenho que entender que eu não posso perder tempo com reclamação. Eu vou trazer algo aqui para você não se espantar, mas para você se policiar. 20 minutos reclamando, ou 20 minutos ouvindo alguém reclamar, ou 20 minutos assistindo um Cidade Alerta da vida, baixam a sua imunidade em pelo menos 5 horas. 20 minutos reclamando, você vai ter a sua imunidade baixa durante 5 horas. Sabe por que pessoas morreram durante a pandemia? Trancadas dentro de casa, ouvindo notícia ruim o tempo todo. Imunidade lá embaixo. Nós vivemos a pior pandemia do mundo. Não, nós vivemos a pior mentira que o mundo contou. E eles te colocaram trancado dentro da tua casa para ouvir. Eu não tinha imunidade nenhuma em 2020 já. Eu tomo imunossupressores desde 2012. Tomava doses altíssimas. Quando me colocaram dentro de casa, foi antes de você ir para dentro de casa. Porque em fevereiro já tinham me colocado dentro de casa. Em fevereiro já sabiam do risco do vírus. Mas no Brasil deixaram primeiro acontecer o carnaval, porque tem muita gente interessada nisso, para depois te colocar dentro de casa também. E aí foram contando histórias e te fazendo acreditar que aquilo ali podia te matar, baixando a tua imunidade todo dia, fazendo você ter crise de pânico,
crise de ansiedade, colocando você para sentir aquilo todo dia. 20 minutos ouvindo notícia ruim, 5 horas de imunidade baixa. Eu vou para a última proposta de hoje. E para a gente pensar durante essa semana. Eu estou a fim de te dar R$1 milhão. Faço agora no Pix. Só que existe uma condição. Faço R$1 milhão no Pix agora para você. Mas você vai ter que viver sozinho com esse R$1 milhão. Longe de todo mundo que você ama. Longe da tua família. Longe dos seus amigos. E num lugar isolado do mundo. Ou eu posso aumentar a minha oferta. Te dar 115 milhões em dinheiro. Em espécie agora. A condição é 115 milhões em dinheiro agora, mas você não acorda amanhã. Olha, ninguém quis. Sabe por que você não quis? Porque não adianta de nada ter 1 milhão e não ter as pessoas que amam, e não ter com quem gastar. Sabe por que você não quis 115? Porque para você é mais importante acordar amanhã. Mas quando você acorda, você se esquece de agradecer daquilo que é tão valioso. Mas todo dia você reclama das pessoas com que você convive. Tudo que vale muito na tua vida, anota isso aí dentro de você. As coisas mais valiosas da tua vida vão estar sempre a um abraço de distância. Tudo que é mais valioso para a tua vida está um abraço de distância. E a felicidade, tudo aquilo que te completa, está a 5 passos de você. Sempre. Tenta viver a vida de uma forma mais simples. Lembra da história da abelha que eu contei aqui? Sabe por que eu tive tempo de olhar, de assistir, de ouvir? É porque a minha vida não estava corrida. É porque o meu WhatsApp não estava me chamando. É porque o mundo lá fora não fazia sentido e nem barulho. Eu estava vivendo um momento meu. Deus o tempo todo quer falar com você. O problema é que tem muito barulho, tem muita gente falando, tem muita coisa acontecendo. E aí você não consegue parar para ouvir. Para, tira um tempo e fala com Deus assim: Deus, eu quero te ouvir. Eu quero de verdade te ouvir. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo. Fica de pé em teu lugar. Tem que ajustar para ficar na distância certa. Está devendo não cobrar, hein? Vou cobrar na frente de todo mundo para depois você lembrar. Mas toda vez que eu faço isso aqui, eu faço não para que você acredite no que eu falei, mas para que você tenha essa mensagem gravada e nunca mais se esqueça. Fiquei muito feliz de hoje estar o Marcão aqui, muito feliz de ver você, feliz também de ver o Felipe, né? São pessoas que passaram pela 7AC também, tem aí uma história com a gente. Tenho muito orgulho de ver vocês aqui, estou muito feliz de ver vocês aqui. Lá no fundo, lá, aquele casal bonitão lá, top, capa de revista, Samuel, é guitarrista também da 7AC, ele está voltando, né? Ele sofreu um acidente também de moto, mas está voltando, na próxima agenda já está com a gente. Aquela ali é a digníssima, né? Ela que veste ele, por isso que ele é bonito. Ele pensa num cara que se vestia mal. Nossa, era um jeca. Graças a Deus a Bia chegou.
Aí também chegou agora com o canto dela. Como que é o nome? Ex, ó, multicantora. Também veio para animar a vida do Dani, né? Ele estava escondendo ela da gente. Estava escondendo, eu não estava vendo, né? Mas estou muito feliz de você estar aqui também. Menino que vale ouro, viu? E para ele não existe tristeza, né? Acho que até hoje eu nunca vi ele. Eu só vejo ele rindo. Quando eu faço isso aqui, eu faço exatamente para que você entenda. Ai meu Deus, como eu amo o frio. Você não tem noção como esse tempinho me ajudou. Como eu estou feliz com essa brisa gostosa que está aí fora. Mas quando eu faço isso aqui, eu acabo me despindo daquilo que me traz segurança. Mas eu faço isso aqui para mostrar para você que as marcas que eu carrego, elas são um aprendizado na minha vida. Todas as cicatrizes que eu carrego, e essas daqui não são as únicas não. A minha alma carrega cicatrizes, a sua carrega. As cicatrizes não têm o poder de nos parar. Muito pelo contrário, cicatrizes nos ensinam a caminhar ainda mais firme no propósito. Quando eu tiro isso aqui, até a voz muda, porque eu não tenho musculatura aqui. 3 dias aberto, quando fecharam, só fechou a pele de cima, não tinha mais musculatura nenhuma. Quando o médico falou, não vai conseguir mais andar direito, porque fica meio sem equilíbrio. Não vai conseguir falar, não vai conseguir cantar. Ele não estava errado não, ele está certo. Mas quando eu estou cantando, eu falo para Deus, Deus é tudo que eu tenho. É tudo. É tudo que eu tenho. É quase igual à oferta da viúva. Eu tirei tudo que eu tinha daqui de dentro para te entregar. E eu sei que o Senhor vai receber. Eu queria agora que você entregasse tudo que você tem também. Martinho está falando de dinheiro. Não, eu estou falando de adoração. Entrega tudo que você tem aqui agora. Nós vamos louvar agora. E você vai cantar como se você estivesse tirando tudo que tem aí dentro de você. Lembrando que cada cicatriz, cada marca, cada pessoa que falou para você que você não era, que você não conseguiria, que você não podia, olha para dentro de você e vê o homem e a mulher que você se tornou. E até onde você chegou. Fecha os seus olhos agora, olha para dentro e canta comigo.
Samuel aqui. Samuel. Chama o Marcão também, Felipe. Hoje é como se estivesse faltando uma pessoa aqui, né? Mas eu tenho certeza que se o Pedrão estivesse aqui, ele ia estar aqui junto com vocês. Mas isso não isenta vocês de fazer cada vez melhor, de fazer cada vez mais, de fazer tudo aquilo que eu tenho certeza que ele iria fazer. Eu sei que eu chorei bastante no sábado, muito mesmo. Para mim era como se estivesse ali tirando alguém da minha família, sabe? E eu tenho esse carinho por todo mundo que já passou pela 7AC, né? O Samuel está voltando agora na semana que vem, também teve um livramento muito grande. E agora eu queria transferir isso que eu falei com eles aqui para vocês. Façam muito mais. Façam ainda mais. Apesar de ter já escapado de poucas e boas, eu sei que o meu dia também vai chegar. Jesus vai voltar para mim também. E o dia que isso acontecer, eu quero que vocês se lembrem que eu estive aqui falando com vocês para vocês irem muito além de mim, para vocês alcançarem muito mais pessoas do que eu já alcancei. E eu vou falar para vocês que de 7AC nós temos 11 anos, pacientes sem alta já tem 19, e enquanto Jesus não voltar para mim, eu vou continuar falando, fazendo, pregando, encontrando pessoas até em fila de padaria e falando para elas o quanto Deus é bom. Queria, além dos três aqui, se você está aí no seu lugar e hoje você quer, de verdade, assim, Martinelli, Deus falou comigo que eu preciso fazer mais. Deus falou aqui comigo, enquanto você ministrava, Deus falou para mim que eu preciso fazer muito mais. Só que eu preciso de um pontapé, eu preciso de um impulso. Eu vou falar para você, o impulso está dado agora, vem aqui na frente, aqui nós vamos orar. Sai do teu lugar agora, nós vamos fazer muito mais. Tem uma geração para a gente alcançar, tem uma geração para a gente impactar. Essa igreja aqui tem espaço ainda para mais culto, tem espaço para mais gente, tem espaço para muita coisa aqui. O pastor está doido para você chegar para ele e falar para ele assim: pastor, vamos fazer mais um culto. O pastor está doidinho para falar assim: pastor, estou levando 20 pessoas para o culto amanhã. Está doido para te ouvir falar que você está a fim de trabalhar.